Para participar do Jornal da Manhã, segunda edição de hoje, a gente chama agora o Diogo Schelp, nosso comentarista aqui da Jovem Pan News. Bom dia, Diogo, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Diogo, vamos começar falando desse assunto aí da PEC, que as universidades já estão em uma situação bem complicada, agora com esse corte fica mais difícil ainda, né? Exatamente. A área da educação foi uma das que mais sofreu durante todos esses últimos anos de governo Bolsonaro. Houve uma falta realmente de prioridade em relação a esse assunto. A gente vê a cada ano reduzindo, né, o orçamento da educação, tanto para a educação básica quanto para a educação superior. E a questão das universidades ainda tem um componente de disputa ideológica. A gente pode lembrar aí que ao longo dos primeiros ministérios, por exemplo, né, quando teve os ministros que eram considerados mais ideológicos, Abraham Weintraub, Vélez e assim por diante, houve uma grande discussão, uma grande briga entre esses ministros e as universidades federais, por exemplo, né, as reitorias das universidades federais. Havia uma discussão sobre se essas universidades tinham uma certa ingerência do ponto de vista ideológico de esquerda, e isso se refletiu supostamente em cortes de despesas, cortes de recursos para essas universidades. Foi uma das discussões que ocorreram ao longo desse governo. E no atual ano, a gente já viu discussões também em relação a contingenciamento de recursos para as universidades federais. O ministro da Educação, o atual ministro, disse que isso não se refletia em corte, não podia se chamar de corte, mas a realidade é que era recurso que havia sido bloqueado, e agora uma confirmação de bloqueio de recurso que certamente põe em risco justamente a atuação dessas instituições de ensino superior a partir do ano que vem. É aí um problema que cairá no colo do próximo governo. Agora falando da PEC da transição, que deve ser enxugada aí na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o prazo e o curto dessa proposta aí devem cair, né? O prazo permite aí que o Bolsa Família de R$600 em 2023 deve cair, uma série de gastos também deve ser desidratada agora na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, né? Cláudia, há uma convicção cada vez maior, inclusive entre integrantes da equipe de transição, integrantes do partido que venceu a eleição, de que a PEC, do jeito que ela está, dificilmente consegue passar nas duas casas legislativas, justamente porque o valor do rompimento do teto de gastos é muito alto, quase R$200 bilhões aí previstos. Já se reduziu a previsão do prazo para valer esse rompimento do teto, né? Agora o texto traz aí o prazo de 4 anos, antes não havia prazo definido, mas mesmo assim a convicção de que provavelmente em relação ao prazo até pode ser reduzido ainda mais, talvez para 2 ou 1 ano, né, para que se possa aprovar essa PEC, e também em relação ao valor, já que o valor ele inclui todo o valor do Bolsa Família, né? Todos os R$600, mais o adicional por filhos que o governo eleito está pleiteando, e mais outros gastos sociais também. Então, é possível que isso seja enxugado até para garantir só o adicional de R$200 que não está previsto atualmente no orçamento.